Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar para vocês sobre alguns sinais que um objeto ele é amaldiçoado e pode ser do mal. Mas antes disso, eu quero saber como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Eu não sei se você sabe, mas existem alguns sinais de objetos amaldiçoados. Você sabia disso? Existem alguns sinais. O primeiro sinal é você não sentir paz perto daquele objeto, é você não sentir calma, é você não sentir tranquilidade. Uma outra coisa que acontece muito comigo, viu, irmãs? Isso acontece muito comigo. Eu começo a ficar cismada. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu começo a ficar assim muito cismada com aquele objeto. Cismada mesmo. Por exemplo, eu tô aqui com uma xícara, né? Tô aqui com uma xícara. E essa xícara comum, normal. Isso pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser um objeto grande, pequeno. Mas eu dou o exemplo aqui de uma xícara, que eu tô com uma xícara aqui em cima da mesa. Mas, por exemplo, isso acontece muito comigo, eu não sei se acontece com você. Você tem aquele objeto, aí aquele objeto passa despercebido ou desapercebido. Você nunca reparou, nunca ficou olhando. Irmãs, daqui a pouco, uns tempos, você começa a prestar atenção. Você começa, eu, né, no caso, eu começo a ficar olhando, não me sinto mais bem com aquele objeto. Um outro sinal também, viu, irmãs, é quando, após adquirir aquele objeto ou ganhar aquele objeto, coisas estranhas começam a acontecer. Coisas estranhas começam e começaram a acontecer. Coisas estranhas. Brigas, confusões, peso dentro da casa. Coisas estranhas. O lugar está sombrio, você não sabe discernir muito bem sobre aquele algo. O lugar está assim, está sombrio e parece que não clareia. Isso pode ser um outro sinal. Eu me lembro de um comentário aqui no canal, tem muitos anos esse comentário. E eu lembrei dele agora. Teve uma irmã que ela disse que ela comprou uns quadros de umas flores. Cuidado, viu, irmãs, com quadros. Cuidado. De uma forma em geral. De uma forma em geral. Eu tenho muito cuidado com quadros. Quem sabe um dia, né? Eu tenho um quadro aqui no fundo, em cima do ferro. Quem sabe um dia. Mais um quadro assim, do leão. Do leão. A única exceção que eu tenho é essa. Ou então um quadro bíblico, um quadro bíblico. Mas muito cuidado com quadros com imagens abstratas. Abstratas, muito cuidado. Você que está aí do outro lado, muito cuidado. Eu penso que, irmãs,
a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quadros, muitas das vezes, de pessoas que morreram, a pessoa já não está mais nesse plano. Ore ao Senhor. Eu não vou falar para você tirar, não. Mas eu vou falar para você para colocar diante do Senhor. Se esse quadro de pessoas que morreram, faleceram, te traz tristeza, melancolia, não é bom. Se te traz coisas boas, aí você deve considerar. Mas alguns sinais de objetos amaldiçoados, voltando aqui para a história daquela irmã, ela conta que ela comprou um quadro de umas flores. Agora eu não me lembro, né, que flores que eram, não sei se eram girassóis, eram flores amarelas. Olha, mas eu nunca mais achei mais aquele comentário daquela irmã. E ela sim deu detalhes que ela comprou até na Mercado Livre. O quadro era lindo, né? Acho que eram 3 quadros. E ela botou na sala. E ela disse que passou um tempo ela orando ao Senhor, falando com Deus. E Deus ali falou para ela que... Ela disse que orando, por isso que é bom você orar. E ela disse ali que orando, falando com Deus sobre a vida dela. E ela disse que orou ao Senhor antes do marido sair para ir trabalhar. E ali ela disse que sentiu algo estranho. E ela orou, o marido foi embora e ali ela despediu do marido e continuou orando. E ali na oração ela foi elevada por Deus, inclinada pelo Espírito Santo a orar por todos os pertences, pela sala, se tinha algo de oculto. E ali, irmãs, Deus deu direcionamento com aquele quadro que ela havia comprado recentemente. E ali, irmãs, aquele quadro ficou ali, ela orando, né, mais dias, ela não tirou de imediato, ela orou mais dias para confirmar. As coisas de Deus, irmãs, nós precisamos ter certeza. Não é no achismo. E ali, irmãs e irmãos, ela, naquela causa, naquela situação, ela permaneceu na oração e Deus lhe direcionou para que ela retirasse o quadro. Ela começou a sentir um aperto no coração. Isso aqui também é um outro sintoma. E ali, quando ela se aproximava, né, da sala, do quadro, ela começou a sentir um aperto e ela disse que não falou nada para o marido. E de repente o marido começou a sentir a mesma coisa. Olha, irmãs e irmãos. Até que de repente Deus falou para ela que era o quadro. E ali, irmãs, naquele quadro, ela disse que retirou, queimou aquele quadro que foi difícil de queimar. Quando ela teve certeza, queimou aquele quadro, tirou aquele quadro, retirou e queimou lá na casa dela, né, no quintal, ela contando, né, que ela queimou aquele quadro. E nisso, irmãs, que ela queimou aquele quadro, ela disse que a paz voltou na casa dela. E nisso que a paz, ela voltou na casa dela, ela agradeceu ao Senhor. Então, de repente, pode ser um quadro, pode ser uma ferramenta que você ganhou de alguém, pode ser uma situação no qual você tem adquirido, você ganhou de herança de parentes. Muito cuidado, viu, de coisas ganhadas de parentes. Você não sabe se aquilo foi feito um benzimento, uma oração, uma reza, algum encantamento com aquele móvel, com aquela... Meu Deus, eu tô falando aqui, eu vejo um móvel preto, né?
móvel escuro. Eu não sei se tem esse móvel escuro aí na sua casa. Então, muito cuidado, né? Às vezes é bom você não ter, né? Você ter suas roupinhas ali dobradinhas. Mas ore ao Senhor para te dar o discernimento. E se você que está aqui nesse vídeo, 10 minutos e 14, pensa que isso é balela, que isso é conversa fiada, ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Peça a Deus para te revelar o oculto, o profundo e o escondido dentro da sua casa. Daniel 2:22 vai dizer que ele revela o profundo, o oculto e o escondido dentro da casa. Então, esses foram alguns sinais de alguns objetos amaldiçoados. Que Deus te abençoe e fique na paz.